Ejaculação precoce é muito frequente no início da vida sexual do homem, né? A gente estima, né, que pelo menos a metade dos meninos, né, vai ter algum grau de ejaculação precoce nas suas primeiras experiências sexuais. E qual que é a principal causa da ejaculação precoce? Ansiedade, nervosismo, excesso de excitação, não saber controlar ainda as reações do próprio corpo, tudo isso, né, faz com que a gente tenha ou possa ter ejaculação precoce. E aí, né, com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de amadurecimento, a gente acaba controlando e prolongando esse tempo até a ejaculação, né? Isso pode acontecer, isso é muito comum, um fenômeno comum para todos os homens. Aí você começa a namorar, como foi o caso do nosso primeiro internauta ali, nosso primeiro seguidor, né? Ele conta pra gente que começou a namorar, tá 1 ano namorando e mesmo assim continua ejaculando muito rápido em questão de segundos. Então, o que a gente pode ajudar ele nesse caso? Bom, 1 ano já teria dado tempo, né, da pessoa, né, em condições normais de temperatura e pressão, né, da pessoa se adaptar à nova parceira, vencer alguns tabus, né, controlar a ansiedade, ter mais intimidade e aí conseguir prolongar o tempo. Jim? Oh no. Oh no. Oh não. Parece que aí você tem uma ansiedade exacerbada, né, que você não está conseguindo controlar por conta própria, né? O medo de ter ejaculação precoce te deixa ainda mais ansioso e aí o que acontece? Na hora H vai rápido mesmo. Às vezes, alguns homens contam pra gente que ao tirar a roupa, né, ao chegar, ao se aproximar da parceira, né, poucos segundos mesmo, ou mal, né, começou a penetração e já ejacula. E isso não é legal, né? O cara fica infeliz, fica insatisfeito, né? A parceira também não curte o que está acontecendo, ele fica encanado, preocupado, que a parceira não está gostando e tudo isso vira uma bola de neve que só deixa o cara mais ansioso, né, e ele não consegue quebrar esse ciclo de ansiedade. Com relação à segunda dúvida, masturbação leva a ejaculação precoce? Não. Fazer sexo com um profissional do sexo leva a ejaculação precoce? Também não, né? Não tem nenhum desencadeante específico que vai levar a ejaculação precoce. O que acontece é que, por exemplo, talvez, né, ao ter relação sexual só com o profissional do sexo, ele não consiga criar uma intimidade, ele não consiga vencer essa ansiedade e ele acaba ejaculando rápido demais, né? Em geral, a partir do momento que a gente tem uma relação mais estável, de novo, né, consegue desmistificar, né, algumas questões no sexo, quebrar tabus, criar intimidade com a parceira, a gente começa a conseguir controlar esse tempo de ejaculação, né? Essa é a regra. Então não é masturbação, não é profissional de sexo que vai fazer com que a pessoa tenha ejaculação precoce. E em relação à última dúvida, né, como prolongar? Então assim, a dica final é essa, tentar controlar a ansiedade. Aí tem várias técnicas, né? Então, né, a gente até brinca com uma técnica que chama stop and go, né? Pare e comece, pare e comece. Então você tá lá no meio de uma penetração e tal, aí sente que tá chegando, para um pouquinho, né? Tira o pênis, por exemplo, da vagina, no caso do homem tá fazendo sexo com a mulher, ou se tá fazendo sexo oral, né? Interrompe ali o sexo oral, se tá fazendo sexo anal, interrompe o sexo anal, aí dá um tempinho, brinca um pouco mais, aí volta a ter penetração. Então isso que a gente chama de stop and go, né? Pare e comece, pare e comece. Isso de alguma forma pode quebrar, né, esse momento, né, esse pico, né, de prazer e fazer com que o indivíduo consiga controlar um pouco melhor, né, esse tempo. Então, de novo, é uma questão de ansiedade. Se você conseguir controlar essa ansiedade, esse ciclo, né, o tempo vai se prolongar sim. Só mais uma observação. Tem muita gente que pergunta, dá para usar um anestésico no pênis, né, uma pomadinha anestésica para diminuir a sensibilidade? Dá para usar aquelas camisinhas, né, com efeito retardante, né, que diminuem também a sensibilidade e prolongam supostamente o tempo de ejaculação, né, gente? Então, de novo, tanto esses anestésicos como essas camisinhas com efeito retardante têm um efeito muito pequeno, muito limitado, porque, de novo, o estímulo para ejaculação não está exatamente na sensibilidade do pênis, está aqui, ó, na cabeça da gente. Então, se você consegue controlar a ansiedade, né, o resultado é muito melhor do que usar anestésicos ou camisinhas com efeito retardante. Só uma dica, mais uma observação aí para vocês.